Dá para escutar? Não dá para escutar, dá para escutar. Calma. Vou fazer uma coisa mais inteligente. Vou entrar com o celular, aí eu uso o celular de microfone, tá? Ou agora tá? Ah, agora foi? Tá bom. Vai ficar assim então, gente. Desculpa. Talvez não fique tão bom o áudio, mas vai ser o melhor jeito que eu vou conseguir fazer, tá bom? Então, vamos assim mesmo. Então, bora começar mais uma monitoria de direito penal. Hoje, para a prova integrada, então, vou fazer uma revisão, um apanhado de toda a matéria, até crime impossível, que vai ser o que vai cair na prova integrada. A gente tem uma conversada com a Luzia. E o estilo de aula vai ser um pouco diferente. Eu não sei se vocês estão assistindo, e você, Maria Júlia, que está assistindo, já assistiram alguma monitoria minha, mas eu vou fazer um estilo um pouco mais dinâmico, em questão que a gente vai ver mais questões em si, para conseguir estudar bem para a prova integrada, que é uma prova 100% de múltipla escolha. Claro, tem duas questões dissertativas, mas mais da metade da prova é múltipla escolha, e são as questões que valem bastante, né? Sem grande peso, acho que são 40 questões. Então, eu vou estar resolvendo algumas questões. Também depois no grupo para vocês eu vou mandar fotos das questões da prova integrada do ano passado, que aí vocês também vão poder ver um pouco como é o modelo. Mas é um modelo muito mais, tipo, parecido se vocês fizeram com o Enem. Então, o Enem tem aquele modelo de colocar textinho, imagem, e é um modelo bem parecido com a prova integrada. E são questões bem mais, eu diria, dinâmicas, mas também tem muitas questões conceituais. Então, tipo, de perguntar exatamente que termo que é esse, o que, que aconteceu em tal caso. Então, é importante vocês saberem esses dois opostos que tem a prova integrada, mas tem bastante questão de casinho concreto, imagem, e esse tipo de coisa é bem presente nas questões da prova integrada. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, com o slide que eu fiz, e aí, em paralelo com esse slide, a gente vai indo e voltando com as questões e com a matéria. Então, nas questões, eu vou explicando cada conceito para relembrar vocês, mas acho que as questões vão ser bem legais por isso, tá bom? Então, vamos começar? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me parar que eu paro e explico para vocês, mas eu vou tocando, tá bom? Porque eu coloquei bastante questão e eu quero que dê tempo de fazer todas. Acho difícil? Acho. Mas espero que dê. Eu acho que não vai dar para eu pra fazer desse jeito. Vamos aí. Tá, eu acho que vai ter que ficar assim, porque quando eu coloco para apresentar, vai a tela inteira. Aí fica muito ruim, porque depois eu vou ir voltando nos resumos. Então, para voltar nos resumos, eu tenho que ver a tela inteira. Então, vai ficar assim, tá muito ruim. Ninguém consegue dar esse feedback. É muito ruim, tenta fazer de outro jeito. Espero que não esteja. Então, vamos começar. Tá, aí a gente tem a primeira questão. O princípio da legalidade é uma das garantias fundamentais do direito penal, sendo previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 1º do Código Penal. Diante disso, assinale a alternativa correta. Todas as questões são de concurso, tá? Então, não são questões que eu elaborei o simulado passado. Essas questões são de concurso, então eu não fiz nenhuma dessas questões, são todas questões tiradas da internet, tá bom? Então, A. Requer, além de prévia, que a lei seja taxativa. B. Limita-se à prévia definição do crime, mas a pena pode ser combinada posteriormente. C. Aplica-se a crimes e contravenções penais, salvo nos casos de crimes hediondos e equiparados. Permite a retroatividade da lei em caso de crimes violento e sexual. Constitui um entrave ao combate da criminalidade violenta no Brasil. Então, dá uma lidinha na questão.
vocês pensam? Princípio da legalidade. O que era o princípio da legalidade? Vocês lembram o que era o princípio da legalidade? O princípio da legalidade está aqui no nosso resumo. Cadê? Aqui, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, mas nem pena sem prévia combinação legal. Então, a gente precisa de uma lei anterior que define o crime e nem a prévia e não existe pena sem prévia combinação legal, certo? Então, a pena tem que estar descrita no Código Penal e o crime também tem que estar descrito no Código Penal. Então, a gente precisa ter ambas as questões. Então, é só olhar para as alternativas e ver. Ela precisa estar na lei e ela precisa ser descrita qual a pena que deveria ser aplicada em lei também. Então, leiam as alternativas e identifiquem. Eu já vou dar a resposta para vocês. Gabarito a letra A. Requer, além de prévia, que a lei seja taxativa. Taxativa é que a lei exemplifique qual dos crimes são realmente crimes. Há leis que não são taxativas, mas que indicam qual é o crime e o que abrange, certo? Aquele crime. Taxativo quer dizer que tem que estar escrito, tem que estar taxado no Código Penal, tem que estar presente. Então, aí a gente justifica a resposta de requer além de prévia que a lei seja taxativa, o princípio da legalidade, reserva legal ou estrita legalidade, para que somente a lei, em sentido estrito, pode prever tipos penais. Tal princípio possui auxiliares, taxatividade, reserva legal e irretroatividade da lei penal, certo? Também a gente pode falar do princípio da anterioridade, certo? Tem que ler lei penal prevista e crime previsto em lei, é outro princípio, né, que é apoiado no princípio da legalidade, como a gente explicou isso quando a gente deu essa matéria, e também que ela precisa ser taxativa, ou seja, clara e precisa. Eu acabei de explicar da taxatividade, certo? Então, o gabarito dessa questão é essa. Se tiverem alguma dúvida, pode me interromper. Então, só para relembrar, eu vou fazendo isso, vou relembrando um pouco os conceitos que a gente viu. Então, na Constituição Federal está o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Também está o mesmo texto no Código Penal. Aí tem reserva legal, apenas a lei formal pode criar crimes e combinar penas. E o princípio da interioridade garante que ninguém será punido por crime sem que haja lei anterior que defina aquela conduta criminosa, certo? Então, aqui o resuminho, né, que vocês devem ler. E agora a próxima questão. No que se refere ao tempo do crime, três são as teorias determinantes. São elas a teoria da atividade, a teoria do resultado e, por fim, a teoria mista. Diante disso, pode-se dizer que o direito penal adotou a teoria do resultado, artigo 4º do Código Penal. É a primeira alegação. Na segunda alegação, nos crimes permanentes, nos delitos praticados na forma continuada, sobrevindo à lei nova, mais severa durante o tempo ocorrência do crime, não pode ser aplicada diante do princípio previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que é expresso ao prever que a lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Terceiro, com a relação à aplicação da lei no espaço, a lei penal brasileira adota o princípio da territorialidade de forma absoluta. Quarto, quanto ao lugar do crime, o sistema penal brasileiro adotou a teoria da ubiquidade ou da unidade mista, artigo 6º do Código Penal, excluindo-se da lei nacional aos atos preparatórios que não configuram o início da execução. Quinto, as regras previstas na parte geral do Código Penal são sempre aplicáveis aos fatos incriminados por lei especial. Então, aqui tem 5 alegações. Tem que analisar
entender qual alegação está certa. Então, vamos falar de cada uma agora. No que se refere ao tempo do crime. O Lia deve ter falado isso. Luta, certo? Então, lugar, tal teoria. Tempo, tal teoria. Então, aqui a gente está falando do tempo do crime. Qual é a teoria do tempo do crime? Então, vamos voltar aqui no resumo. A teoria da atividade enfatiza o momento da conduta como ponto de ocorrência do crime. Teoria do resultado, foco na consumação, crime como o momento da ocorrência. Teoria da ubiquidade, considera tanto o local da conduta quanto do resultado. Então, aqui, no tempo do crime, qual seria a teoria? A teoria da atividade, certo? Agora, nos crimes permanentes, nos delitos praticados na forma continuada, sobrevindo a lei nova, mais severa durante o tempo de ocorrência do crime. Não pode ser ela aplicada diante do princípio previsto, que é expresso para prever na lei que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vou ter que colocar óculos porque está ruim de enxergar. Esse princípio ele diz o quê? Que a lei penal, ela brasileira, ela não retroage para beneficiar o réu. Tá correto? Vamos ver. Não lembro onde eu coloquei isso aqui. Lei penal do tempo, isso? Aqui. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Está correto? Tá. Será que a alternativa está correta? Nos crimes permanentes, nos delitos praticados de forma continuada, sobrevindo à lei nova mais severa durante o tempo de ocorrência do crime, não poderá ser ela aplicada diante do previsto. Tá certo? Tá, né? Com relação à aplicação da lei no espaço, a lei penal adotou o princípio da territorialidade como forma absoluta? O princípio da territorialidade é absoluto? Será que ele é absoluto? Vamos ver aqui. Então, a gente tem territorialidade, tá aqui? Não. Aqui, lei penal no espaço, princípio da territorialidade aos crimes cometidos no território brasileiro, mas a gente tem também o princípio do quê? O princípio da extraterritorialidade, certo? Quando a gente tem o princípio da territorialidade, o princípio da extraterritorialidade, quer dizer que só um princípio foi aplicado? Não, certo? Quer dizer que dois diferentes princípios foram aplicados a tal alegação. Então, aqui a gente tem dois princípios sendo aplicados, certo? Não só o princípio da territorialidade. Então, o princípio da territorialidade é absoluto? Ele não é, certo? Então, a letra, o 3, né, está errado, certo? Agora, o quarto. Quanto ao lugar do crime, o sistema penal brasileiro adotou a teoria da ubiquidade ou da unidade mista, artigo 6º do Código Penal, excluindo-se da lei nacional os atos preparatórios que não se configuram início da execução. Os atos preparatórios se configuram início da execução? Sim ou não? O que vocês lembram sobre isso? O que a gente falou quando a gente conversou sobre intercrime? Estava aqui ou lá? Eu acho que no outro, né? Quando a gente fala de intercrimes aqui, a gente tem cogitação, ou seja, pensar em cometer um crime, preparação, organizar os meios da execução, execução, realizar diretamente os atos ligados à consumação, consumação, quando o crime se completa. Então, aqui a gente tem, certo? Impunível, impunível, punível e punível. Qual que é a pergunta? Quanto ao lugar do crime, o sistema penal adotou a teoria da ubiquidade, unidade ou mista, artigo 6º do Código Penal,
o início da lei nacional, os atos preparatórios que não configuram o início da execução. Tá certo? A gente viu, preparatório é impunível, certo? É cogitação é impunível. Então, esses são dois que, para a lei nacional, são impuníveis, certo? Então, aqui a gente tem atos preparatórios que são impuníveis, certo? Então, vamos analisando as alternativas. E aqui a gente tem, por último, as regras previstas na parte geral do Código Civil, são sempre aplicáveis aos fatos incriminados por lei especial. Se tem uma lei especial, os fatos do Código Penal da parte geral são sempre aplicados à lei especial? É uma questão que você nem precisa ter dado lei parte especial do Código Penal, que já é meio clara, né? Cada lei especial tem sua disposição específica no Código Penal. Então, é claro que essa alternativa está incorreta. Então, a primeira, a gente tem o tempo do crime sendo a teoria da atividade. Aqui ele fala que é a teoria do resultado. Está correto ou não? O que a gente viu? Qual é a teoria adotada no Brasil? Luta, certo? Lugar, ubiquidade. Tempo, lutar, tempo, atividade. Então, não é a teoria do resultado, certo? Então, a 1 está incorreta. A gente vai para 2. Nos crimes permanentes, nos delitos praticados de forma continuada, sobrevivendo a lei mais severa durante o tempo do crime, a gente tem não pode ser aplicada diante do princípio. É expresso ao prever que a lei não retroagirá. Está errado, certo? Porque nos crimes permanentes, nos delitos praticados de forma continuada, são em todos os crimes. Então, também está incorreto. Depois a gente tem, com relação à aplicação da lei do espaço, a lei penal brasileira, princípio, de forma absoluta, não é absoluta, certo? A única correta, então, é a letra, é o quarto. Então, a letra certa é a letra C, certo? A 1, a 2, a 3 e a 5 estão incorretas. Aqui tem a justificativa para cada uma delas. Então, essa daqui que pode adotou o princípio da temporalidade. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência anterior é a cessação da continuidade ou da permanência. Então, aqui tem vários conceitos que vocês viram no semestre passado que são aplicados a essas alternativas, tá bom? Agora, em 2022, Pedro foi condenado a por um crime de estelionato praticado em 2021 sob vigência da lei prévia na pena de 2 a 5 anos de reclusão. No entanto, em 2023, após o trânsito em julgado da sentença, uma nova lei entrou em vigor, reduzindo a pena para de 1 a 3 anos de reclusão. O juiz, ao analisar o caso, decidiu aplicar a nova lei mais benéfica, mesmo após a condenação. Considerando o caso narrado, assinar a alternativa correta. Aqui a gente tem a nova lei não pode ser aplicada, pois a sentença já foi preferida sobre a vigência da lei anterior. O que a gente tem? A lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu, certo? Foi o princípio que a gente já leu. Se a lei penal só retroage para beneficiar o réu, quer dizer que aqui, por mais que a lei já tenha sido, por mais que o crime já tenha sido praticado, já foi julgado, ele continua sendo aplicado. Então, a gente tem aqui letra A, B, C, D e E. Qual das alternativas diz que a lei pode ser aplicada? Vamos ver. A letra correta é a letra B. A lei penal pode ser aplicada, pois a sucessão de leis penais do tempo beneficia o réu, quando a lei posterior é mais favorável, certo? Então, caso trate da retroatividade da lei penal, uma lei mais benéfica, consagrado no artigo 5º, inciso 15º da Constituição Federal, que determina a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Esse princípio também está descrito no artigo 2º do parágrafo único do Código Penal, que dispõe a lei posterior, que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Então, aqui a gente tem claramente falando que, mesmo que transitado em julgado, a lei pode ainda retroagir. Então, no caso do estelionato, que a pena melhorou, certo? Que a pena de 2 a 5 anos passou a ser de 1 a 3 anos, então a lei penal vai retroagir. Quando a gente tem a retroatividade da lei penal, o que ocorreu aqui, gente? De 2 a 5 anos, passou a 1 a 3.
a gente tem novato legis e melius, certo? Quando a gente tem uma pena, quando a gente tem uma pena que era mais grave e ficou menos grave, a gente tem novato legis e melius, a lei melhora para o réu, certo? Então vamos rever um pouco desses conceitos de novato legis e abolition. Abolice crimes. A despenalização resulta na cessação dos efeitos penais. Ela retroage, pois beneficia o réu, pois não existe mais crime. Novato legis impérios. A nova lei é mais severa, aumenta a pena, ela não retroage, pois não beneficia o réu. Novato legis melius. A nova lei mais branda reduz a pena do crime. Foi o que aconteceu aqui, né, no crime de estelionato. Novato legis incriminadora. O fato antes não punível passa a ser crime, não retroage, porque é um novo crime que, quando foi praticado o ato, não era crime ainda. Então, é isso o que tem de novato legis. Nós vamos fazer um pouco mais rápido, para que vocês não se incomodem, porque tem muita coisa, né? Então, acabei de mostrar uma resposta de muita coisa. Nos termos do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Então, A. Se um adolescente cometer uma conduta descrita como contravenção penal, estará cometendo um ato infracional. B. Considera-se um ato infracional aquele descrito como ato ilícito, como ato lícito. C. A internação do adolescente antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 30 dias. D. A inimputabilidade penal gera impunidade do menor infrator. E o adolescente, quando apreendido pela autoridade policial, será obrigatoriamente submetido à identificação compulsória. Então, aqui a gente está falando sobre imputabilidade e inimputabilidade, certo? Quando a gente tem a inimputabilidade, a gente pode imputar o autor por todos os atos que ele é praticado, a gente pode julgar ele como se fosse uma pessoa normal? Pode. Quando a gente tem inimputabilidade, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca os adolescentes e as crianças como inimputáveis, vão ser julgados de forma diferente, certo? Então, a gente tem que pensar o que a gente viu de ato infracional. Ato infracional. Aqui. Aplicam-se medidas socioeducativas no ECA, a prática de ato infracional não é configurado crime, mas sim são aplicadas medidas socioeducativas. Então, aqui fala. Aquele descrito como ato lícito? Claro que não, porque se fosse lícito, não teria nenhuma medida sendo aplicada, certo? A internação no prazo máximo. Já vou dar a resposta aqui, não é 30 dias, é 45 dias, acho que nem tá no meu resumo isso. Mas, gente, a prova integrada dá uma dessas. Tipo assim, coisa que vocês nem viram, eles vão colocar, às vezes os professores anulam, às vezes não, depende. Mas a prova integrada dá dessa, de colocar coisas que deveriam ser conhecimento geral, mas que às vezes nem são. E aí coloca para você saber, entendeu? A prova integrada dá uma dessas, tipo, nem acho que é conhecimento de todo mundo, e às vezes não é. Então, são coisas que são coisas chatinhas, mas que é legal vocês saberem. Mas é uma questão relativamente fácil, porque se você ver aqui, se um adolescente cometer uma conduta descrita como contravenção penal, estará cometendo um ato infracional? Claro, um ato ilícito, e o adolescente também vai ser responsabilizado. Então, tudo que for crime e contravenção penal é ato infracional. Então, certo? É a letra A. Depois eu vou fornecer os slides para vocês, se vocês quiserem responder, entender um pouco mais, talvez quem não está assistindo, né, ao vivo aqui ao coisa, pode tentar responder primeiro em casa, depois assistir a revisão. Eu acho que também é um jeito legal de estudar. Acerca da aplicação da lei penal. Julgue os itens a seguir de acordo com o previsto no Código Penal Brasileiro. Primeiro item. O crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. Aqui a gente volta para a teoria do tempo do crime, certo? Então, vamos lembrar o que a gente já falou antes sobre a teoria do tempo do crime. Segundo, a lei temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, ainda que tenha decorrido o período de sua duração.
O que as leis temporárias e as leis excepcionais são? São ultrativas, né? O que era a ultratividade da lei? Tem que lembrar. Terceiro, a lei posterior mais benéfica ao agente é aplicável aos fatos anteriores, exceto se decidido por sentença condenatória transitada em julgado. O que a gente falou sobre o caso agora do cidadão, né? Que tinha sido indiciado, então, do estelionato, certo? Então, pensem aí, qual que tinha sido a resposta, certo? Aqui a gente tem teoria da atividade, certo? No momento da conduta. O que é conduta? Ação ou omissão. Devia e podia agir. Já vamos lembrar o que era devia e podia. Vamos pra cima, né? É... Ah, não, é porque no outro. Entendi agora. Aqui, ação ou omissão. Devia e podia agir. O que é a ação? Fazer, né, ter o comportamento ilícito. Agora, omissão é deixar de agir. Agora, todos têm direito e dever de agir? Não. Quem tenha por lei proteção, quem tenha por lei previsão de cuidado, proteção e vigilância, quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou quem, com seu comportamento anterior, assumiu o risco de produzir o resultado. Então, existem três hipóteses onde a pessoa tem um dever jurídico. Então, a devia e podia. Não adianta só dever, tem que poder também. Às vezes a pessoa devia, mas está do outro lado do país. Como que ela vai ajudar alguém sendo que ela não estava ali? Então, ela devia e podia agir para evitar o ocorrido, certo? Então, aqui já na primeira, a gente tem ela como sendo uma afirmação correta, certo? Porque ela é independente do resultado, a questão é ele devia e podia, se devia e podia agir para evitar o ocorrido e participou por ação, independente do momento do resultado da teoria da atividade. A lei temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, ainda que decorrido o período da duração. Leis temporárias e leis excepcionais. A gente tem leis ultraativas, ou seja, o que é a ultraatividade da lei? A lei pode continuar sendo aplicada aos fatos ocorridos durante sua vigência, que então, artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional, lei temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado das circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Gente, tem muita chance de cair uma questão de lei excepcional, lei temporária, perguntando de outra atividade. Muita chance. É uma questão que, sim, é fácil de cair, é uma questão super fácil. Então, elas vão continuar sendo aplicáveis. Aqui vale aquela regra do não vacilar de méritos, não vacilar de impérios. Não, gente, aqui é uma lei que são leis excepcionais, leis temporárias, ou seja, são leis que estão fora das leis comuns, não são leis ordinárias, e são leis que têm regras específicas. Então, a gente tem a ultratividade e a autorrevogabilidade, ou seja, não precisa de outra lei que revogue, continuam sendo aplicadas aos fatos durante sua vigência. Então, a segunda alternativa está certa também. Agora, lei posterior, mais benéfica ao agente, aplicável aos fatos anteriores, exceto se decididos por sentença judicial condenatória transitada do julgado? Claro que não, a gente falou da questão do estelionato, certo? Elas continuam sendo aplicadas para os fatos transitados em julgado. Então, quando a lei é benéfica, ela continua sendo aplicada, independentemente se já foi julgado ou não. Certo? Então, a letra correta é a letra C. B, desculpa, que apenas os itens 1 e 2 estão certos. Tempo do crime, teoria da atividade, como eu já expliquei, lei excepcional temporária, da outra atividade, e ninguém pode ser punido pelo fato anterior, certo? A lei retroage para beneficiar o réu. Agora sobre Carlos. Carlos estava em um voo com destino aeronave pertencente à empresa aérea privada brasileira. Lembra que sempre é importante olhar o privado, pública, sempre é importante isso. Enquanto sobrevoava o espaço aéreo italiano,
foi flagrado praticando conduta típica criminosa, segundo o Código Penal brasileiro, que ofende passageiros brasileiros e estrangeiros a bordo. Ao chegar no destino, Carlos foi detido pelas autoridades locais e julgado por tais condutas, mas teve seu processo arquivado por decisão judicial italiana. Apesar da conduta ser considerada como típica, de acordo com a legislação do país, de acordo com a legislação do país. Após o retorno ao Brasil, a repercussão do caso levou as autoridades brasileiras a iniciarem uma investigação contra o caso de Carlos, pelos mesmos atos. Destaca-se que o crime foi praticado por ele entre aqueles que pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição, com base nas normas de aplicação na lei penal, no espaço e nos tratados internacionais assumidos pelo Brasil. Analise a situação e assinale a afirmativa correta. Então, aqui a gente tem Carlos, que praticou uma conduta típica em outro país em uma aeronave privada. Então, as alternativas. A. Carlos não poderá ser processado no Brasil, pois a absolvição no exterior impede a instauração de um novo processo penal, respeitando-se o princípio do ne bis latim, né, gente? Carlos não poderá ser processado no Brasil, uma vez que a lei penal não pode ser aplicada em caso de absolvição no estrangeiro por fatos atípicos naquele território. Carlos somente poderá ser processado no Brasil caso exista uma representação da vítima, pois para a aplicação extraterritorial da lei penal brasileira faz necessário este requisito. D. Carlos poderá ser processado no Brasil, pois a lei penal brasileira é aplicável a crimes cometidos por brasileiros no exterior em aeronaves brasileiras, sendo irrelevante a absolvição do estrangeiro para os fins da aplicação da legislação nacional. E. Carlos poderá ser processado no Brasil, pois a lei penal brasileira aplica-se aos crimes cometidos por brasileiros em aeronaves de bandeira nacional, ainda que em espaço aéreo estrangeiro, independentemente da decisão judicial estrangeira, desde que presentes os requisitos da extraterritorialidade condicionada. Então, vamos lembrar sobre territorialidade e extraterritorialidade, a gente já falou um pouco. Sempre na condicionado. Requisitos. Entrada do agente do território brasileiro. Caso estava no território brasileiro, está. Crime ser possível no local onde foi cometido. Era punível no local onde foi cometido? Era, certo? Na Itália, era punível. Vítima brasileira ou agente brasileiro. O agente era brasileiro? O Carlos era brasileiro? Era. Então, aqui a gente tem todos os requisitos presentes da extraterritorialidade condicionada. Então, essa é a alternativa correta, certo? Letra E. E aí a gente tem a incondicionada, certo? Tem casos, por exemplo, que afetem a vida do presidente da República, então são casos diretamente ligados ao Estado e a aeronaves públicas brasileiras. Gabarito E tem toda uma explicação. A gente não está com muito tempo, então eu não vou ler, mas depois se vocês quiserem ler tudo, que tem toda uma explicação em cada questão, podem ler. Deixa eu ver como pessoal. Não vai dar tempo. Mas, enfim, depois eu vou deixar o slide disponível para vocês. Vocês vão conseguir ver todas as questões, tá bom? Agostinho, experiente surfista, está surfando na companhia de Egel, sei lá, Egel, quando começa a se afogar em razão de uma cãibra muito forte. Egel, após ver o colega se afogando, decide ainda assim surfar uma onda que estava muito favorável. Contudo, ao regressar, já não é possível ajudar Agostinho, que se encontra só encontrado sem vida horas depois. Diante da situação, é correto afirmar que Egel não deve responder por crime, uma vez que não há tipicidade em sua conduta. Não deve responder por qualquer crime, porque, por uma vez, seja inexigível conduta diversa para ação da culpabilidade. C. Deverá responder pelo crime de homicídio doloso, uma vez que estava na posição de garantidor e sua omissão é penalmente relevante. D. Deverá responder pelo crime de homicídio culposo, uma vez que estava na posição de garantidor e sua omissão é penalmente relevante.
e deverá responder pelo crime de omissão de socorro, com pena triplicada, tendo em vista que a atividade se achava em grave e iminente perigo da omissão, resultou morte. E a gente tem que pensar, ele teve alguma ação nesse caso? Não, certo? Então a gente pensa na omissão, devia e podia. Quando a gente pensa nas questões de devia e podia, ele se encaixa em alguma? Não se encaixa, certo? Porque quando a gente pensa devia agir, quem de qualquer modo assume a responsabilidade, porque dever de cuidado, proteção e vigilância ele não tem nenhum, né? Então, quando a gente pensa quem com seu comportamento anterior assumiu o risco de produzir o resultado, quem de qualquer forma assumiu a responsabilidade do resultado não ocorrer, então todas essas causas do dever jurídico, a gente tem a previsão que o EGEL, né, ele não possui nenhum dever jurídico. Então, ele deve responder por homicídio? Não, mas sim por um crime menos grave, que é a omissão de socorro, certo? Então, ele deverá responder pelo crime de omissão de socorro, letra E, com toda a explicação embaixo. Aqui a gente tem uma questão sobre dolo e culpa. Com relação ao crime doloso e o crime culposo, avalia se as alternativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, o agente que deu causa ao resultado por negligência responderá por culpa, ainda que não haja previsão de crime culposo. Se é verdadeiro ou falso? Não tem previsão de crime culposo, isso é punível? O que a gente viu no princípio da legalidade? É importante vocês lembrarem dessas coisas. O segundo, a lei penal brasileira considera crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo? A. Imprudência. A imprudência caracteriza o agir culposo, mas a imperícia implica o agir doloso. Então, quais são as respostas? As respostas são falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, por negligência, responderá por culpa, ainda que não haja previsão de crime culposo. Errado, certo, gente? A gente viu na princípio da legalidade que precisa ter previsão para uma pena ser aplicada, certo? Sem prévia combinação legal, sem pena descrita no Código Penal, não pode ser indiciado. Então, não pode ser cometido se não tem crime culposo, ele não pode ser responder por um crime que não está, então ele não responde por nada. A outra é verdadeira, certo? O crime doloso, quando a gente assumiu o risco de produzi-lo. E a última é falsa, porque a negligência, imprudência e imperícia é agir com culpa. É certo afirmar, mesmo nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário da agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. É o que o Código Penal define como arrependimento posterior. Características do arrependimento posterior, certo? Vamos pensar. 2. Chame-se teoria do delito a parte da ciência do direito penal que se ocupa de aplicar o que é o delito em geral. Isto é, quais são as características que deve dever de qualquer delito. 3. A emoção ou a paixão excluem a imputabilidade penal. 4. Préter doloso é o crime onde resulta um final mais grave do que pretendido pelo agente. Tá, agora eu vou olhar cada questão e aí eu já aproveito e já explico cada uma dessas tipos penais que está presente aí, tá bom? Para fazer um pouquinho mais rápido. Aqui a gente tem os 4 tipos, certo? Desistência voluntária. O agente desiste de prosseguir, ele quis desistir, não é por circunstâncias alheias à sua vontade, que isso configura tentativa, que é uma desistência voluntária, pelos atos, e ele só responde pelos atos já realizados, pois ele não completou a execução. Ainda faltavam atos executórios para fazer, ele desistiu de prosseguir. Arrependimento eficaz. O agente impede a consumação do crime através de uma ação positiva. Então, ele deferiu os tiros e todos os tiros possíveis, ou seja, acabaram as balas, não tinha mais jeito, ele se arrependeu e decide chamar a ambulância para levar o cara no hospital para ele não morrer. Então, ele evita a consumação da tentativa de homicídio, certo? E aí isso gera uma redução na pena. Arrependimento posterior. O agente repara o dano antes da denúncia, reduzindo a pena. Mas
existe um porém em arrependimento posterior, que é reparação do dano ou restituição da coisa antes do recebimento da denúncia. Redução de 1 a 2 terços. O que diz na lei? O agente voluntário nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. O que está aqui? Cometidos com violência ou grave ameaça. Então tá errado, certo? Depois a gente vai com emoção ou paixão exclui a imputabilidade do crime? Claro que não. Claro que não exclui. Depois, preter dolo. Quando a gente tem preter dolo, é o crime onde resulta o final mais grave, que é pretendido pela gente. Pretendido pela gente? O final mais grave é pretendido pela gente? Não, certo? Então a letra correta é letra B. A 2 e a 4. Ah, esqueci de falar da. Não. Calma, o quê? Desculpa, gente. Eu li errado. O preter doloso é onde o resultado final é mais grave do que pretendido por a gente, tá certo? O resultado mais grave não é pretendido pela gente. O resultado mais grave é mais grave do que o pretendido pela gente. Desculpa, eu interpretei errado. Então, o preter dolo é quando a ação que a pessoa tem decorre de culpa e o resultado decorre de dolo. Desculpa, é o contrário. A ação decorre de dolo e o resultado mais grave decorre de culpa. Então, aquele resultado não era pretendido pela gente, mas ocorre pelo dolo da ação anterior. Isso é um crime préter-doloso, certo? Tem uma diminuição de pena. Então, tá certo. É o préter-dolo em que o resultado mais grave é diferente do que é pretendido pela gente, certo? Caio, torcedor fanático da seleção brasileira de futebol, recebeu uma ligação afirmando que foi sorteado para acompanhar a final de um campeonato entre Brasil e Argentina. Para tanto, ele deveria comparecer à sede da empresa que realizou o sorteio para retirar o ingresso. Assim sendo, Caio, agente público, saiu às pressas da repartição onde trabalha, levando consigo seu telefone celular do órgão público, acreditando ser seu aparelho do telefone móvel, posto que ambos são idênticos, considerando as disposições do Código Penal e entendimento doutrinário e jurisprudencial denominantes, é correto afirmar que ele pegou o celular idêntico, aqui não, vocês têm que olhar bem a questão, idênticos, ou seja, idênticos. O que a gente tem aqui? Erro de tipo, certo? O que a gente tem no erro de tipo? Aqui, ó, erro de tipo. Erro de tipo essencial, certo? Que confundem o elemento da figura típica e recai sobre algum das elementares. Aqui a gente tem o erro inevitável ou evitável. Excluidor culpa. Qualquer situação idêntica cometeria o mesmo erro. Evitável, excluidor, mas permite punição por crime culposo. Então, quando a gente vê aqui na questão, tá idêntico o celular, é literalmente idêntico, não importa, talvez na vida real não seja idêntico, possível, mas na questão concreta está idêntico. Quer dizer que teve um erro de tipo essencial, essencial sobre o objeto, certo? E aí, essencial, inevitável, e aí não responderá por crime por força do erro de tipo, letra C, é a correta. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo previsto em lei. Como é um crime de erro inevitável, ele não responde por nada. O Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10, e o melhor jogador de futebol do time da bola cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia de um jogo da bola cheia, Wellington vê de costas um jogador com camisa 10 time rival. Acreditando ser Ronaldo, efetua diversos disparos de arma de fogo. Mas, na verdade, aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que o substituíra. Ronaldo, naquele jogo, em virtude do disparo, Rodrigo faleceu.
Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por Wellington. Então, aqui a gente tem o quê? O Wellington cometeu um crime, certo? Mas queria atingir uma vítima X e atingir uma vítima Y. Isso é o quê? Erro de tipo sobre a pessoa, certo? Ele queria atingir uma pessoa e atingiu outra pessoa. Quando a gente tem um erro de tipo sobre a pessoa, ele responde como esse erro de tipo? Erro de tipo sobre a pessoa, confunde a vítima com outra, mas responde como se tivesse atingido a vítima virtual. Quando a pessoa responde como se tivesse respondido pela vítima virtual, ele vai responder pelo homicídio de quem? Ele vai responder pelo homicídio do Rodrigo, certo? Que era quem estava substituindo o Ronaldo. Então, esses tiros que foram efetuados contra o Rodrigo, ele não vai responder como se ele tivesse matado o Rodrigo, ele vai responder como se ele tivesse matado Ronaldo, que era a vítima em que ele realmente pretendia, certo? Matar. Então, a letra certa, agora que já fui, é a letra C, homicídio consumado, considerando essa característica de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Eu acho que não tem outra questão de intercrimes, de erro de tipo. Então, eu vou só lembrar com vocês, já falei de erro de tipo evitar o inevitável, certo? Erro sobre objeto é quando a gente confunde o objeto do crime, então furta X achando que era Y, não tem diferença nenhuma na pena. A derracha de X é eco na execução, então dá um tiro e o tiro erra a outra pessoa, acerta a outra pessoa, porque o tiro foi errado. Então, responde pela vítima virtual, e não pela vítima quem realmente foi atingido, igual no erro sobre a pessoa. E aberrar crimes é quando atinge bem jurídico, ou seja, não uma pessoa, uma coisa diferente do diverso do pretendido. Então, não tem previsão culposa, mas caso não tenha, responde pelo delito menor. Então, responde pela coisa que foi depreciada ou atingida. Com relação ao intercrimes, é correto afirmar que, no crime falho ou na tentativa imperfeita, o processo de execução é integralmente realizado pelo agente e o resultado atingido. Então, crime falho ou tentativa imperfeita, o processo de execução é integralmente realizado pelo agente e o resultado é atingido. Na tentativa, o resultado é atingido? Sim ou não? Não existe desistência voluntária no caso do agente que desiste de prosseguir com o ato da execução por conselho de seu advogado, já que ausente a voluntariedade. Quais são os requisitos de desistência voluntária? A gente falou, o agente por decisão própria, certo? Com relação à tentativa no Código Penal, adota como teoria uma teoria objetiva e aplica o agente a pena correspondente ao crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços, conforme maior ou menor tenha sido a proximidade do resultado almejado. D. O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade, desde que restituída a coisa ou reparado o dano nos crimes praticados sem violência ou ameaça até o recebimento da denúncia ou queixa. Todos os dispositivos presentes aqui são redução de pena, não são coisas que excluem a punibilidade, certo? Então, aqui a gente tem uma letra C bem clara, pelo menos para mim é bem clara, que a letra C está correta, porque na desistência voluntária ele desiste de prosseguir por vontade própria, na tentativa imperfeita o crime não é consumado, certo? Porque se fosse consumado ia responder por crime consumado, não tentado. E no arrependimento posterior não excluía a punibilidade, no arrependimento posterior existe uma redução de pena. Então, letra C, vamos já explicar aqui. Gente, acho que vai dar tempo, acho que eu acelerei demais. Eu fui muito rápido. Desculpa se eu fui muito rápido, viu? É que eu tava tentando falar o máximo de coisa que eu queria, já que é muita matéria. Mateus viu sua namorada Luísa abraçando outro homem. Tomado por violenta paixão diante de um intenso ciúme que nutria por sua namorada, Mateus, com a intenção de matar, efetuou disparos de armas de fogo contra Luísa. Após efetuar 2 disparos que não atingiram Luísa, embora houvesse outras munições disponíveis, Mateus se arrependeu e cessou os disparos, e pediu que Luísa o perdoasse.
e não o abandonaram. Nesse caso, o intercrimes não se iniciou, pois Luísa não foi atingida. Se iniciou, porém, diante da interrupção, houve apenas tentativa. C. Se iniciou, porém foi interrompida por desistência voluntária. D. Se iniciou, porém trata-se de uma tentativa inidônea. E. Se iniciou, porém foi interrompida por um arrependimento eficaz. Tá, primeiro vamos analisar. Teve tentativa? O que fala na questão? Mateus, com a intenção de matar, efetuou os disparos. Após efetuar 2 disparos, não tira. Embora houvesse outro, Mateus se arrependeu. Ele se arrependeu. Então, na tentativa, a gente tem circunstâncias alheias à vontade do agente. Foi por circunstâncias alheias? Não. Ele se arrependeu. Então, as duas de tentativa, B e D, a gente já exclui, certo? Intercrimes não se anunciou, nem vou falar nada, certo? Ele já começou os disparos, já começou a execução. Claro que intercrimes iniciou. Então, já exclui também. Agora a gente tem desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que a gente falou sobre esses dois dispositivos? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a gente tem o início da execução. Mas o que acontece em um, que não acontece em outro? No arrependimento eficaz, todos os atos executórios foram feitos, só que a pessoa tem uma conduta positiva para evitar que o crime se consuma. Então, com essa conduta positiva, ela evita que o crime se consuma. Isso é arrependimento eficaz. Aqui, ele tinha mais munições disponíveis. Está escrito aqui, cessou os disparos. Ele tinha mais outras munições para fazer. Então, o que quer dizer? Que aqui houve uma desistência voluntária. Quando há uma desistência voluntária, o crime foi interrompido, ele se iniciou no intercrimes, entretanto, ele foi parado por uma desistência voluntária. E aí, eu acho que a última questão é Caio, Tício e Mévio integram um grupo de extermínio e decidem matar 3 integrantes de uma organização criminosa rival, cabendo a cada um assassinato de uma das vítimas. Caio, isso é uma questão que é bem legal para a prova integrada, tá? Que eu acho que tem muitas questões desse time aqui. Caio abordou sua vítima em emboscada. Todavia, ao efetuar o disparo, verificou que a arma de fogo estava desmuniciada. Tício efetuou um disparo de arma de fogo no tórax da vítima, que era seu alvo. Porém, ao ver o homem agonizando, chamou por seus filhos. E chamando por seus filhos, Tício se compadeceu e levou para o hospital. O esforço foi, contudo, em vão, tendo em vista que a vítima faleceu na mesa de cirúrgica em decorrência de hemorragia. Por fim, Mário se rendeu à sua vítima apontando a arma de fogo na sua cabeça. Nesse inteirinho, a vítima propôs a Mévio um pagamento de 50 mil para que ele não matasse. Pedido foi aceito por Mévio. Ocorre que minutos depois, uma viatura passou pelo local e prendeu Mévio em flagrante. Diante do exposto, assinar a opção que indica consequência jurídica que melhor se amolda às condutas de Caio, Kiss e Mévio. Então, aqui a gente tem que ver cada coisa específica que tem, certo? Em cada processo de conduta de cada um. Eu vou ler diretamente a resposta, porque depois vocês em casa, depois vocês olhando mais a questão, vocês vão analisar cada um por cada, mas como a gente não tem tempo, eu vou já ler direto. Então, a gente tem aqui a letra B. Crime impossível, homicídio doloso e desistência voluntária. Caio. Caio tenta disparar, mas a arma está desmuniciada. Isso configura crime impossível nos termos do artigo 17 do Código Penal, pois o meio era absolutamente ineficaz para a produção do resultado. Artigo 17 do Código Penal. Não se põe tentativa quando por ineficácia absoluta do meio é impossível se consumar. Então, aqui a gente tem por Caio crime impossível. Ele tenta disparar, mas a arma estava desmuniciada. Tício efetua disparos no tórax e depois tenta socorrer a vítima. Ainda que tenha tentado se roubar os disparos, causou a morte. Isso não descaracteriza o dolo inicial, nem configura arrependimento eficaz, pois o resultado não foi evitado, portanto, responde por homicídio doloso consumado. Certo? Ele tentou ter uma ação positiva, mas o crime não foi evitado. O crime só é arrependimento posterior
arrependimento eficaz se ele foi evitado. Ele não foi evitado, então responde por homicídio. Médio, apontar, mas desiste de matar após uma oferta de suborno. Como ainda não houve execução de disparo, ele desistiu voluntariamente. Sua conduta é desistência voluntária, conforme o artigo 15 do Código Penal. Isso pode ser meio discutível. É a questão, é a resposta que estava no concurso. Eu poderia discutir para uma tentativa de homicídio, e aí tem um suborno, então acaba que deixa de ser, mas é o que a questão apresenta. Eu acho que é o mais discutível aqui dessa questão. Mais importante dessa questão é falar sobre o crime impossível. Então, aqui a gente tem por ineficácia absoluta do meio, mas crime impossível tem as duas categorias, certo? Ineficácia absoluta do meio e propriedade absoluta do objeto. Propriedade absoluta do objeto é, por exemplo, no crime de aborto, quando o feto ou quando a pessoa nem estava grávida, aqui a gente tem crime impossível de aborto. E a gente tem crime impossível quando se trata de ineficácia absoluta também. Então, o meio que você tentou utilizar não funcionava. Então, a arma que estava sem munição, ela nunca poderia matar uma pessoa. Então, não responde por nada, certo? Então, tecnicamente aqui na pergunta fala em qual se enquadra, e eles se enquadram em crime impossível. Gente, eu acho que foi isso que eu preparei. Não sei se vocês têm outra dúvida específica sobre as questões e sobre tudo que tem na prova integrada. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, muito obrigada. Olhem os resumos, olhem tudo que tem já disponível para vocês, até crime impossível. Depois de crime impossível não vai cair nada. Se cair, a guia vai anular. Então, é só vocês olharem essa parte. Eu vou pedir para o Matheus colocar o slide da prova integrada lá para vocês resolverem as questões que vocês quiserem. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Muito obrigada. Caso tiver alguma dúvida, pode fazer. Acredito que não, né? Tá bom. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana e estudem. Bons estudos.